Boa tarde, galera. Estamos aqui para gravar mais um vídeo e eu gostaria de tratar com vocês de um assunto muito importante em expressões algébricas, que é o uso de letras para representar números. Antes de qualquer coisa, eu tenho que dizer a vocês que usar letras em cálculos matemáticos geralmente é para indicar quantidades desconhecidas, ok? Então vamos a alguns exemplos aqui. Escreva as operações de forma sintética, né? Então nós vamos tentar representar essa frase usando letras, usando números, de modo que você possa compreender o que está sendo solicitado. Então, o quadrado do número real x. Então, o número é x e falo o quadrado do número real x. Quando se fala quadrado, nós já pensamos em expoente 2. Logo, ficará x elevado a 2 ou x ao quadrado. O cubo do número real x. O número real é x, só que é esse número elevado ao cubo. Matematicamente falando, cubo nós representamos, indicamos pelo expoente 3, ou seja, x elevado a 3. A raiz quadrada do número real y. Então é a raiz quadrada do número real y. Então, colocamos aqui o símbolo do radical e dentro dele a letra y, representando o radicando. Então nós temos aqui a raiz quadrada do número y, seria a raiz quadrada desse próprio número, que é o y. A adição dos números reais x e y. Percebam que pede para somar dois números reais e diz quem são eles, x e y. Fazendo a soma, basta fazermos x somado mais y, e isso representa a adição dos números reais x e y. O produto dos números reais x e y. Lembrando que produto é o resultado de uma multiplicação. Então, dois fatores estão sendo multiplicados. E esses dois fatores são as letras x e y. Ou seja, algebricamente falando, o produto dos números reais x e y é representado por x vezes y. Vamos mais. O dobro real do número x. Então, o número real é x, o dobro de qualquer coisa é essa coisa duas vezes. Logo, o dobro do número real x seria 2x, ok? A quinta parte do número real p. Quando pensamos em quinta parte, significa que algo foi dividido em 5 partes iguais. Então aqui diz quem é esse todo. Aqui no caso o todo seria a letra P. Só que pretende-se encontrar a quinta parte do número real P. Logo seria P sobre 5. A diferença entre os números reais x e y. Diferença é a subtração, é o resultado de uma subtração entre dois números. Como está dizendo quem são eles, x e y, a diferença seria representada algebricamente falando por x menos y. Vamos mais a um caso. O dobro de um número real adicionado ao triplo de outro número real. Percebam-se que fala de dois números, que nós chamaremos de x e y. Só que um é o dobro e o outro é o triplo. Então, o dobro de um número real, 2x, adicionado mais ao triplo de outro número real, 3y. Então, nós temos aí 2x mais 3y. O produto da soma pela diferença de dois números quaisquer. Bom, eu já disse anteriormente que produto é o resultado de uma multiplicação. Só que aqui fala para somar dois números quaisquer. Então, o produto da soma, então nós temos aqui no primeiro momento a mais b, vezes a menos b, que é a diferença de dois números. Então, o produto da soma pela diferença de dois números quaisquer pode ser representado por a mais b vezes a menos b. A adição dos quadrados de dois números quaisquer. A adição mais quadrado de dois números. Lembrando que quadrado é expoente 2. Então, nós temos o 2 sobre a letra A e temos o 2 também sobre a letra B. Então, A elevado a 2 mais B elevado a 2, algebricamente está representando a adição dos quadrados de dois números quaisquer. A raiz quadrada de um número
adicionado com a quarta parte de outro número. Percebam que aqui fala de dois números, né? Mas o primeiro, ele sofre o processo da radiciação. Então seria a raiz quadrada de um número, seria a raiz de x, adicionado mais a quarta parte de outro número. Dissemos agora há pouco que para você encontrar a parte de um termo, basta você dividir por esse valor. Então, colocamos da seguinte forma: raiz quadrada de x mais a quarta parte de outro número, que nós chamamos de y. Então, a quarta parte de y seria y sobre 4. Ou seja, temos aí como resultado final raiz quadrada de x mais y dividido por 4, representando a raiz quadrada de um número adicionado com a quarta parte de outro número. Ok? Valeu.